Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Olá, caros irmãos! Eu sou o Tião da Sopa, trabalho há mais de 20 anos dentro da doutrina espírita, auxiliando os mais pobres e os mais desvalidos. Conto com o seu voto para continuar auxiliando ainda mais essas pessoas. Sou médium e prometo trabalhar com humildade e caridade dentro da doutrina em prol da política. Vote em mim, Tião da Sopa! Se você é a favor da reencarnação, vote em Tião. Política e espiritismo, eles combinam? Será que nosso amigo Tião não está muito equivocado em querer misturar as duas coisas? Ficou na dúvida? Então segue no vídeo comigo, nós vamos esclarecer elas. Ser jovem é viver buscando o ideal, é ver... Olá, jovem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Falando ao Jovem. E hoje nós vamos falar sobre política e espiritismo. E aí você pode se perguntar, nossa, por que a gente vai falar de um tema tão espinhoso quanto esse, sendo que as duas coisas não têm nada a ver uma com a outra? Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que, na verdade, é muito pelo contrário. Política e espiritismo têm tudo a ver um com o outro. Muitas vezes nós temos uma visão muito deturpada da ideia de política. Nós confundimos ela com a ideia de que eleições, partidos políticos, candidatos e coisas do gênero. Porém, a política ela vai muito mais além dessas coisas, dessas questões eleitorais. Certo? A política, na verdade, ela rege todas as relações humanas. Então, para a gente poder entender a relação que existe entre política e a doutrina espírita, nós temos que entender, primeiramente, o conceito de política e o que ela quer dizer. A ideia de política remonta à Grécia Antiga, e um dos grandes pensadores da antiguidade que se referiram a ela foi Aristóteles, que disse que a política tem por finalidade buscar alcançar a felicidade do ser humano. Isso lembra alguma coisa, não? Além do mais, ele disse uma outra frase muito interessante, que é que nós somos animais políticos, ou seja, todos nós somos políticos e estamos inseridos dentro da política, queiramos nós ou não. Então, numa visão mais moderna, política nada mais é do que uma atividade que todos nós realizamos que visa alterar, seja os acontecimentos diários, as leis, o pensamento da sociedade e a sociedade como um todo. Então, qualquer ato que nós praticamos no nosso dia a dia, seja um ato realmente político, como ir lá votar, ou simplesmente ir no mercado e comprar um pacote de bolacha, tudo isso, de certa forma, é um ato político em si, porque ao fazermos isso, estamos influenciando e modificando os acontecimentos da sociedade como um todo. Então, política não é só o que acontece na capital do nosso país, e sim acontece no nosso cotidiano, mesmo dentro da nossa casa espírita. As decisões que são tomadas lá dentro, tudo isso vai influenciar o quê? O andamento e o funcionamento do nosso centro espírita. E tudo isso que envolve política. Mas qual que é a relação entre essas duas coisas, que parece que ainda não está muito claro de entender? Nós temos que entender o seguinte, assim como Aristóteles falou para nós, que a política ela visa buscar a felicidade do ser humano, da mesma forma o espiritismo também tem esse mote, de nos levarmos a alcançar a felicidade. E Bezerra de Menezes, que não só era político, como também era espírita, tinha uma frase que resume bem a ideia, que a política é a ciência de criar o bem para todos. E, de certa forma, o espiritismo também é uma ciência que ajuda a criar o bem para todos, através do esclarecimento que ela proporciona às pessoas. Ou seja, tanto a política quanto o espiritismo têm o mesmo foco, que é buscar o bem comum para toda a sociedade. E Kardec, na Gênesis, nos diz que não vai ser necessariamente o espiritismo que vai ser a maior propulsora para a evolução da humanidade, e sim a humanidade evoluirá naturalmente em prol da caridade e do desapego aos bens materiais, e que, na verdade, o espiritismo é que vai encontrar campo propício para se espalhar e proporcionar e auxiliar as pessoas nessa transformação. Então, ou seja, tudo isso, essas transformações todas que o espiritismo vai proporcionar através da própria evolução natural da humanidade, são todos atos políticos. Então, é impossível nós convivermos fora da política dentro da doutrina espírita. Então, a política está intrinsecamente relacionada com o comportamento humano e as atitudes humanas, né? E nós praticamos ela a todo momento, seja dentro do centro espírita, nas nossas relações com as pessoas que convivem conosco lá, seja na nossa sociedade, na escola, na rua ou mesmo dentro da nossa própria casa. Sendo assim, é completamente impossível que nós vivêssemos afastados e isolados da política, a não ser que a gente viva isolado numa caverna no meio do mato. Porém, se fizermos isso, vamos estar contrariando a lei de Deus.
obviamente, né? Já que a doutrina espírita nos ensina que nós devemos viver em sociedade para que possamos evoluir e aprender. O que nós devemos tomar cuidado é para não fazer o que nosso amigo Tião fez no começo do vídeo, que é levar a política partidária, aquela dos partidos, das eleições, para dentro da instituição do centro espírita. Além disso, Kardec nos recomenda que o centro espírita não é o local mais adequado para que haja essa manifestação político-partidária. E sim, existem outros locais muito mais adequados a esse tipo de manifestação. E Kardec continua dizendo que dentro do seio da doutrina espírita não deve haver manifestação partidária. Então seria muito errado nós criarmos um partido espírita cristão ou um partido espírita brasileiro, porque a doutrina espírita não tem esse foco de criar movimentos partidários, e sim tem o foco de auxiliar o próximo através da prática da caridade, ensinar o desapego aos bens materiais, para que nós atingimos mais rapidamente a evolução. Então, já que Kardec nos orienta a não levarmos a política partidária para dentro dos centros espíritas, então isso quer dizer que nós espíritas também não devemos nos envolver de forma alguma com a política? Muito pelo contrário, é importante salutar que ao menos entendamos o funcionamento da política. Por quê? Porque as decisões tomadas pelos políticos que foram eleitos, muitas vezes por nós, podem impactar e muito na nossa vida, na sociedade, inclusive na nossa religião. A título de exemplo, há muitos anos atrás, existiam leis no nosso próprio país, Brasil, que restringiam a nossa atividade de culto espírita. E lógico que, conforme for passando o tempo, essas restrições elas foram sendo retiradas, e hoje nós vivemos num país que garante a nossa liberdade religiosa. Mas nada pode garantir que um dia não possa aparecer algum político e queira retirar essa liberdade. Daí a importância de termos um Estado laico, um Estado que não segue religião alguma. Porém, nós espíritas, com o papel que nós temos de cidadãos, e como cidadãos políticos, como eu mesmo falei antes, a nossa obrigação é justamente de acompanhar. E se você, jovem, tem boas ideias e acha que pode mudar o mundo e sente esse chamado para auxiliar a sociedade, talvez um pouco mais além do que você pode estar fazendo nesse momento, e pretende um dia talvez se candidatar a um cargo político, o faça. Mas nunca se esqueça de pautar todas as suas decisões nos ensinamentos do Cristo, sempre procurando agir com amor, com caridade e com humildade. Porque o político ele não deve se servir da população, e sim servir a população. E para finalizarmos, nós temos que ter a noção de que toda codificação por espírita tem por base a transformação moral da sociedade. E nós, como espíritas, e sendo animais políticos inseridos dentro da sociedade, temos uma função fundamental nessa modificação moral. Seja através de exercendo nosso poder de voto, seja exercendo um cargo político eleito pela população. Devemos, assim, seguir sempre a política da fraternidade, visando sempre um ideal elevado a ser atingido. Obrigado por assistir nosso vídeo de hoje. Espero que as dúvidas sejam sanadas e até a próxima. Tchau!